Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos fazer agora live com a Susana Machado, autora de livros e jogos didáticos. Boa tarde, Susana, obrigada por teres aparecido, por teres aceito o convite aqui do Sentir a Essência. Susana, gostava que me falasse um bocadinho para começar do teu percurso, como é que surgiu o teu projeto Fórmula S. Olá, boa tarde, Isabel. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Para mim é um gosto estar aqui nesta Semana da Mulher, não é? Está uma semana espetacular e bem organizada e muito interessante. Eu ontem tive a oportunidade de ver a live de ontem à noite e gostei imenso. Bom, começas logo a perguntar para pedir para falar sobre mim, não é? Então, tu já disseste aquilo principal, não é? Eu sou autora de livros e de jogos infantis e que eu procuro que tenham, então, um enfoque na sustentabilidade, uma vertente ligada à sustentabilidade. No fundo, aquilo que eu procuro é inspirar e empoderar pessoas para a construção de um mundo melhor, não é? Assim, um objetivo um pouco utópico, não é? Se calhar é a palavra mais indicada e aquela que eu até costumo... Não, é um bom objetivo. Mas eu acredito realmente que nós, se não sonharmos, se não tivermos esta vertente um pouco mesmo de sonhadora e utópica, não conseguimos também fazer esta mudança. Então, para conseguirmos este mundo mais belo, mais justo, mais sustentável. Como é que isto nasceu? Pronto, é uma pergunta um bocado complexa. Eu andei aqui durante algum tempo a dar muitas voltas, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer muitas coisas diferentes. Então eu tentei durante muito tempo conjugar as minhas diferentes paixões, que a partir eu achava que não tinham relação nenhuma entre si, mas depois de muito pensar, de andar, cheguei aqui então a esta Fórmula S, este S que é de Susana, claro, é também um pouco de... Olá, boa tarde de novo. Costumo dizer que é a magia dos diretos, não é? Falar quando estavas a falar connosco, estavas a contar que tinhas vários projetos em mente, se entendi bem. Eu sempre tive muitos interesses, não é? Eu sempre tive aquela, não sei, uma certa ansiedade em fazer muitas coisas diferentes e alguma dificuldade em escolher e definir um foco e um rumo que muita gente me disse que era importante. Porque eu sentia que se fizesse uma coisa e deixasse as outras que não ia ficar plenamente satisfeita. Então lá fui eu andando e dando voltas à minha cabeça até tentar perceber o que é que havia em comum entre todas as coisas que eu gostava de fazer. E estava então a explicar que a Fórmula S, o S vem de Susana e vem também de sustentabilidade e acaba por ser um pouco a junção dessas minhas paixões, né? Que era a escrita, a educação, a sustentabilidade e um pouco também da economia social, sabes, fez parte do meu percurso. E então eu reuni aqui tudo neste projeto que pretende ser uma forma de, como eu já tinha dito, empoderar e inspirar para um mundo melhor. Este meu objetivo utópico. Diz-me uma coisa, Susana, transparece muito nos teus jogos realmente a parte didática. Tu tens, por exemplo, um jogo que é o Intrigo, que é para crianças e fala precisamente, tenta educar no sentido da sustentabilidade, certo? Exato, esse jogo foi mesmo então criado com essa base. Ele é baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e alia por um lado essa componente educativa para a sustentabilidade, e por outro lado também um bocadinho da versão da componente do storytelling, de ajudar e inspirar também a contar histórias, porque eu lá está, a sustentabilidade era uma das minhas paixões, uma das coisas que eu descobri pelo meu percurso e que me dava muito gosto de fazer, mas eu conhecia o desenvolvimento sustentável numa escala mais ligada aos municípios, ao país, e eu achava que tinha que ser uma coisa mais pessoal, não é? Que tem que partir de nós. Acho que essa vontade de mudar e de conseguirmos este mundo melhor tem mesmo que partir de nós próprios. Se não vier cá de dentro, acho que
que é muito difícil. E sim, essa componente educativa é algo que eu procuro que seja transversal. Eu, quando comecei a escrever, era um pouco, eu sentia, pronto, aquilo que saía, acabava, eu tentava sempre escrever livros que tivessem um final feliz, uma história positiva, mas que ajudassem também a transmitir alguns valores. Isso sempre foi uma das minhas preocupações e uma das coisas que eu gostava de fazer. E à medida que fui andando, eu tentei alargar um pouco esta componente educativa, pronto, para não ser só essa componente dos valores que acaba por ser transversal e estar ainda também muito marcada, mas um pouco também para outras áreas e para esta questão então do desenvolvimento sustentável, para que se torne um conceito mais acessível, digamos assim, e que possa fazer parte do nosso dia a dia. Como é que tu chegaste propriamente ao público-alvo, as crianças? Podias ter escrito para adultos? Olha, isso é uma pergunta curiosa, porque eu quando comecei a escrever, eu não escrevi. Aliás, eu comecei a escrever na minha adolescência, poesia, e nunca na minha vida eu imaginei que ia chegar a este caminho onde estou. Mas mesmo quando eu comecei a escrever aquilo que já, pronto, algumas pessoas identificavam como infantil, mas este género mais ligado à fantasia, à magia, esse tipo de assuntos, eu não dizia que escrevia para crianças, eu dizia que escrevia para adultos. Ia dizendo que escrevia que eram histórias infantis, mas que se calhar quem precisava mais de as ler eram os adultos. Também é preciso, os adultos também precisam sonhar. Eu acho que precisam ainda mais que as crianças, não é? Porque isso nas crianças é algo que até é bastante inato, não é? Sim, sim. A capacidade de sonhar, de acreditar na magia, no fantástico. E nós é que adultos acabamos por perder. Agora pronto, já estou assim um bocadinho mais alinhada com a vertente, com a componente infantil, mas espero, eu tenho muita esperança pelo menos que os pais leiam os livros com as crianças e que consigam também retirar de lá algum. Sim, porque é muito importante o pai e a mãe interagirem com a criança, e os livros é uma boa opção para criar um momento de lazer e ao mesmo tempo educativo e de vinculação, no fundo. Exato, eu acho que sim, que é uma forma de nós educarmos sem parecer que estamos a educar, não é? Porque é de uma forma lúdica, divertida, ali através das histórias. Por algum motivo elas são usadas desde sempre, não é? Para transmitir tantas coisas. Acabam por ser muito valiosas nesse sentido, que transmitem muitos conteúdos, muitos valores também e muitas mensagens, mas que assim com uma leveza, se calhar, que é apenas uma história, uma fantasia, e não, traz grandes ensinamentos. E acaba por ser também uma forma de nós fazermos esse trabalho educativo, de estarmos algum tempo com as nossas crianças e criarmos essas memórias felizes, que também são muito importantes e que eu acho que também são fundamentais para a construção destes adultos que nós vamos ter no futuro, espero eu, pelo menos. As histórias, além de entreter, também têm essa capacidade de dar espaço para a pessoa observar outras soluções, digamos. Há uma forma também de ensinar e de mostrar soluções para algumas problemáticas, não é? Sim, as histórias são importantes porque elas. Nós começamos logo, se calhar, a contar histórias às crianças quando elas ainda são bebés, não é? Quando elas ainda não, se calhar ainda não dominam a linguagem, mas há ali coisas que vão ficando, vamos passando a mensagens, aqueles ensinamentos, e é uma forma de ajudar as crianças a construírem também a sua representação do mundo, não é? De começarem Claro. a ampliar, não é? Primeiro o mundo é a mãe, é o pai, é a casa, mas é uma forma também de começar a construir essa representação do mundo e começar muitas vezes a perceber, também, claro, a estimular a criatividade e a imaginação, não é? Porque todos nós, penso eu, que enquanto leitores, estamos a ler um livro e estamos a criar os nossos cenários, não é? Imaginemos isto numa criança, não é? Que tem ali todo um mundo de oportunidades para explorar.
E as histórias também são muito importantes às vezes para nos ajudar a lidar com situações difíceis. Adversas, sim. Nós, se olharmos para alguns contos tradicionais, nós analisarmos aquilo a fundo, nós percebemos que isto é até uma coisa meio pesada, não é? Sim, sim. E lá está, é uma forma também de ajudar a aligeirar algumas situações, a abordar algumas situações. E hoje em dia acho que assistimos cada vez mais isso, as histórias terem uma componente educativa, até para educar as emoções, uma série de coisas. É o mundo. É o mundo que nos rodeia. No desenvolvimento pessoal em específico, achas que, por exemplo, essa questão de colocar em perspectiva, eu acho que é importante também para o adulto, às vezes, escrever? Sim. Aliás, não é? Eu não me lembro propriamente do momento em que. Não sei, isto deve ser aqui alguma coisa freudiana. Vou explicar melhor do que eu. Eu não me lembro daquele momento em que eu comecei a escrever este tipo de histórias. Mas aquilo que eu fui percebendo é que escrever este tipo de coisas ajudou-me a recuperar a minha criança interior. Muitas coisas eu acabei por aprender muito com aquilo que eu escrevia, por isso, sem dúvida alguma, eu sou uma defensora desse efeito terapêutico. Sei lá, se calhar não vou tratar as coisas por esses termos, porque não é a minha área de competência, mas sim, eu acho que a escrita nos pode ajudar e muito, não é? E tu, melhor do que eu poderás falar sobre isso. Mas eu tenho muito essa experiência, não é? Eu acabei por ter essa. Ao início eu comecei a escrever por algum tipo de necessidade, não é? Ali muito marcadamente na minha adolescência, a poesia era uma forma de eu extravasar as minhas emoções, mas mesmo este tipo de escrita, de hoje em dia, ele acabou por surgir como uma necessidade. Mas eu depois fui olhando para as coisas que eu escrevia e comecei a perceber ali muitas mensagens, muitas coisas que estavam relacionadas comigo. Por isso, sim, sem dúvida alguma, eu acredito nesse papel da escrita nos ajudar a descobrir-nos, a lidar com as nossas emoções, a libertar as nossas emoções e a crescer, acho que sim. Olha, achas que o facto de teres tornado mãe teve um maior impacto nesse teu trabalho? Não. Não. Acho que realmente foi uma coisa que surgiu, se calhar essa necessidade de libertar a minha criança interior que me motivou a fazer isto, e muito do que eu escrevo tem a ver com isso. Sabes que na psicologia nós usamos muito a escrita para aquilo que tu estavas a falar, para as pessoas que poderem colocar as suas emoções no papel quando não conseguem falar. E também usamos muito para ajudar a pessoa a organizar o seu pensamento, para colocar também as coisas em perspectivas e organizar o pensamento. Achas que de alguma forma, quando estás a escrever, estás a conseguir insights de algumas coisas que se passaram contigo ou de algumas coisas que se passam à tua volta? Sim, eu sou aquele tipo de pessoas, como te disse, gosto muito de muitas coisas, tenho muitas ideias e estou sempre assim, tipo uma confusão mental. Então eu sinto essa necessidade muitas vezes de pegar no papel, mesmo que eu já tenha repetido aquela coisa mentalmente 20 vezes, eu às vezes preciso mesmo de pegar no papel, e tem mesmo que ser papel, não adianta ter computador, pronto, não é muito sustentável, mas tem mesmo que ser papel. E de escrever. E à medida que vou escrevendo, parece que as peças vão encaixando. E sim, por isso eu acho que a escrita também tem muito essa função de ajudar a organizar as ideias. E já fiz esse tipo de exercícios também, às vezes nós começarmos. Há um exercício muito. Não sei se também é utilizado na psicologia, talvez, mas que eu utilizo às vezes nos meus cursos, nas minhas formações, que é de escrever, o escrever sem parar, não é? Porque há muita gente que tem ali o chamado medo da folha branca, não é? Que parece que agora o que é que eu escrevo? Então um dos exercícios que se faz é esse, é escrever sem parar. Escrever às vezes para aquilo, pronto, sai, parece
um disparate, não é? Mas à medida que a gente parece que vai mergulhando na escrita, começamos a ter mais essa clareza de ideias e começar a organizar os pensamentos e as emoções. Uhum. Sem dúvida. O escritor em si, achas que hoje em dia é mais fácil entrar no mercado da escrita ou há ainda muitos entraves? Olha que questão tão, tão filosófica. Não. É sim, eu acho, costumo dizer que hoje em dia qualquer pessoa pode ter um livro publicado. Porque nós temos ferramentas ao nosso dispor que nos permitem fazer isso, nem que seja um e-book, alguma coisa, se realmente houver essa vontade, esse desejo, sim. Mas não é, por acaso, curiosamente, antes de vir para aqui, esteve a fazer uma sessão com uma pessoa que está a pensar em publicar um livro e nós estivemos a falar e parece que o tempo nos chegou para tudo, porque realmente há muitas vias a seguir, há muitos caminhos a explorar e não é assim, é possível, lá está, continuo a dizer, toda a gente pode publicar, ter um livro publicado, mas há muitos meandros a seguir, não é? Apesar de hoje em dia ser muito mais fácil, continua a haver muitas voltas a dar, é preciso muita reflexão, sobretudo se nós queremos uma coisa com sentido, com estrutura, que nos deixe realizados, eu acho que é preciso também fazer muito trabalho de reflexão. Uhum. Mas, por exemplo, quem se quiser tornar agora escritor, qual é uma mulher que quer se tornar escritora, um homem, qual é os conselhos que tu dás? Então, Primeiro ter a obra feita, não é? E bem escrita. não necessariamente. O primeiro programa que eu lancei era precisamente para pessoas que queriam escrever mais e melhor e muitas vezes, se calhar precisava de uma psicóloga lá no programa, porque muitas vezes as pessoas querem e as pessoas que me chegavam para esse programa eram sobretudo pessoas que há muito tempo que pensavam em escrever, que começaram a escrever muitas vezes na adolescência, quando eram jovens e que sempre tiveram esse sonho, né? aquela coisinha ali, aquele bichinho a falar, mas que depois a coisa não acontece, por vários motivos, e muitos deles por questões pessoais, por limitações internas, por crenças, por dificuldades que estão dentro de nós. Depois as dificuldades externas também são algumas, mas primeiro é preciso superar essas. Eu acho que as maiores dificuldades têm a ver precisamente com isso, é em vencer as crenças, e uma delas afeta muito a questão da procrastinação, não é? Faz adiar, ainda não é o momento, ainda tenho coisas para fazer, ainda não sei bem, ainda não está perfeito, não sei o quê, e vamos adiante. E outra também tem a ver muito com a questão de organização. A escrita acaba por... as pessoas pensam nisto como um hobby, como um objetivo a atingir, mas não acaba por ser aquela coisa, não é? Central. Geralmente tem um emprego e depois tem a família, muitas vezes depois já tem filhos, tem responsabilidades e acaba por se meter sempre alguma coisa. Então, uma das dificuldades também das pessoas que vêm ter comigo tem muito a ver com esta questão de organização e da gestão do tempo e de encontrar esse espaço. Que se resolve depois de já termos resolvido aquela questão das crenças e das limitações. Mas também há o fator de inspiração, não é? Sim. Mas uma pessoa não pode estar só dependente da inspiração, ou só à espera da inspiração. Muitas vezes também temos que invocar a inspiração, não é? Porque senão acontece como me acontecia a mim. No início eu aproveitava a inspiração e vinha se calhar muito mais frequentemente que agora e escrevia ali uma página ou duas muito satisfeita e depois aquilo ficava ali, sei lá, meses, anos. Estava em processo. A primeira história que eu comecei a escrever infantil, que não foi o meu primeiro livro, aquilo demorou muito tempo. Anos. Porque eu escrevi ali uma parte, depois se calhar peguei e escrevi mais um bocadinho, e depois eventualmente um dia resolvi que aquilo tinha mesmo que acabar, só que depois se calhar já não
já não flui da mesma forma, não é? Então, também aí Ou seja, a escrita também tem que ser, além de ser uma forma de arte, também tem que ser levada de forma sistemática, digamos. É assim, há quem defenda muito no meio que a escrita tem que ser treinada todos os dias, se possível, não é? Eu não sou tão radical, porque acho que também vamos estar ali a forçar demasiado, não sei, se calhar até poderia ter muito melhores resultados, mas também não faz muito parte da minha personalidade. Então também não vou defender uma coisa que eu não faço, não é? Que eu não pratico, eu não escrevo, quer dizer, escrevo diariamente, mas não é propriamente escrita criativa, não é? Mas sim, temos que ter, se calhar aqui, tentar encontrar um equilíbrio entre o que nós queremos fazer e o que conseguimos fazer para não deixar também esmorecer, não é? Eu pelo menos, era uma pessoa que agora tenho uma ideia e então aquilo fica ali, a motivação nos píncaros e depois vai caindo, vai caindo. Tu acreditas em musas ou em musos? Nunca pensei muito nisso. Eu acredito que há coisas que nos inspiram mais do que outras. Eu não tenho propriamente uma musa. Se eu tivesse uma musa, seria a natureza em geral. Inspira-me quando estou mais em contacto com a natureza, se calhar sinto ali uma criatividade diferente. Coisas que nós podemos fazer para ajudar a entrar naquele espírito. Agora não tenho nenhuma musa, nem musa. Mas o que é que tu fazes, por exemplo, quando surge uma ideia, como é que tu fazes para alimentá-la, além de escrever? Bom, eu antes até de escrever, também varia muito. Ou é um daqueles momentos em que, pronto, começo a escrever e a coisa sai, pelo menos ali alguns parágrafos, ou algumas páginas, que seja, quando a coisa corre muito bem. Senão, geralmente tenho que pensar um pouco na ideia. Aquilo começa com uma sementezinha, que pode ser, não sei, às vezes pode ser o título, às vezes pode ser uma frase, às vezes pode ser o nome de uma personagem, e depois a partir dali eu vou tentando perceber o que é que pode nascer dali, onde é que pode evoluir, e depois vou escrever, e geralmente quando eu começo a escrever, uma coisa relativamente curta, não é? Quando vou escrever aquilo sai, depois é quase, não vou dizer automático, mas sai ali, parece que, pronto, que mergulho na coisa e me deixo levar. E geralmente depois a coisa, aquilo que eu pensei foi para ali e o que eu escrevi foi para o outro lado oposto. Às vezes acontece, mas costumo fazer assim primeiro esse trabalho de tentar perceber. Ajuda também a esquematizar as coisas, às vezes no papel, lá está, organizar as ideias. Há algumas técnicas que se podem seguir. Podes dar um exemplo? Sim, isso de colocarmos no papel, de tentarmos fazer tipo um mapa da história, o roteiro, quem é que são os personagens, o que é que elas vão fazer. Depois há outras estratégias que podemos fazer mesmo para, sei lá, naquele momento em que precisamos de escrever para nos sentir inspirados. Comigo resulta muita música, por exemplo. Pode ser, às vezes também resulta muito bem estar a fazer coisas que não têm nada a ver. Para lavar a louça, ajuda a tentar dormir, pronto. Geralmente quando a mente está noutros estados. A coisa flui, mas também resulta bem ouvir música, alguns tipos de música, preferência instrumental, senão posso me perder, mas algumas pessoas pode resultar a meditação, relaxamento, passear na natureza, também. Esse tipo de estratégias. Depende muito de pessoa para pessoa. Mas... Sim, tem a ver com a pessoa em si. Há assim alguma história da infância que ainda tu mantens assim fresca na tua memória que tu consideres a tua favorita? Quer dizer, não sei se é bem já de infância, porque eu acho que a primeira vez que tomei contacto com ela já devia estar bem no 6º ano ou isso, mas é um clássico.
mas continua a ser uma referência para mim, porque eu acho que é o livro, sei lá, daquilo que... Não vou dizer perfeito, porque não sei se a perfeição existe, mas acho que é, pelo menos é aquilo que... se eu tivesse um modelo, seria esse, que é o Príncipezinho. Gosto de pensar. Aquela história que, pronto, já tem uma forte carga de... Depois também comecei a achar piada porque tinha ali um geógrafo, eu tenho esta minha ligação com a geografia, mas sobretudo porque tem muito uma forte carga de transmitir valores, não é? Aquela famosa passagem da raposa e do cativar, toda a gente praticamente conhece, é muito exemplifica isso muito bem. E depois porque é aquele livro que eu acho que é para toda a gente, não é? O próprio autor diz que escreveu para a criança, não é? Com ele na dedicatória, não sei se tens isso presente, mas ele na dedicatória diz que dedica aquele livro a não sei quem, mas que afinal não é bem a não sei quem, é a criança que ele alguma vez que ele já foi. É um livro que nós, se calhar, vamos encontrar na prateleira do infantil, mas que não sei se é bem infantil, não é? Eu acho que não, acho que o Príncipezinho para todas as idades faz sentido. Idades, não é? E tu vês aquele livro, ele deve estar classificado, não sei muito bem, mas se calhar eu lembro-me de ter falado nele no 6º ano, acho eu. Porque já tem muito texto, não é? Já é um livro com muito texto, então ele será para crianças um bocadinho mais, já com alguma idade, mas tu lês aquilo uma criança de 2, 3 anos, tenho certeza que ele já vai começar a ter algum interesse nos desenhos, naquilo que ouve. E se lês na tua idade adulta, continuas a achar, eu pelo menos, continuo a achar que tem uma mensagem poderosíssima, por isso é aquele livro que defende muito aquilo que eu dizia, não é? Eu escrevo para crianças, mas com esperança que os adultos retirem daí também os ensinamentos. Eu costumava dizer isto no início. Tu criaste um livro há pouco tempo que fala realmente do empoderamento da menina, digamos. Sim, não vou chamar bem um livro, ele é um mini-livro, aquele que está ali atrás, que é a Princesa Guerreira, que está aqui também, isto é o que temos estado aqui, porque ele não é bem é um mini-livro, né? Só tem três filhinhas. Mas que nos conta a história, sim, de uma princesa guerreira que foge... Não é bem... Se calhar não é bem a princesa que é guerreira, é a princesa que descobre a guerreira que tem dentro de si, ou que tem uma aliada que é guerreira, pronto, não sei. Já tinha aqui que estar aqui a refletir um pouco sobre isso, mas no fundo eu pretendo muito também que os meus contos sejam empoderadores. Nós sabemos que aqueles contos mais tradicionais, a princesa tinha um papel um pouco aparentemente passivo, não é? Porque em muitas histórias, não é? Se calhar agora se formos aqui a contar, ainda são uma série delas. O que é que acontece à princesa no final? Coitadinha, está num sono quase profundo. E depois é despertada pelo príncipe, pelo beijo do príncipe. Pelo menos assim, de repente lembro-me duas, não é? Da Bela Adormecida e da Branca de Neve. Branca de Neve. E é assim, eu não acho que elas fossem propriamente passivas, não é? Até chegarmos aí, elas tiveram um percurso muito difícil, não é? Aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Elas passaram por coisas, situações desafiantes. Então, elas, de certeza absoluta, para ter chegado até ao sono, tiveram que ser também muito poderosas e muito corajosas e lidar com muito. Mas esta coisa de termos que estar à espera do príncipe para nos vir salvar, se calhar não. Está na altura de ser a princesa a salvar o príncipe. Também, porque não? Para variar. É possível que já exista alguma história assim, agora não estou a ver, mas acho que é importante nós transmitirmos também, independentemente se são princesas, se são príncipes, mas de transmitirmos às crianças que elas têm este poder de se salvarem a si próprias. Não é? Sim, e libertar-nos um bocado do estereótipo, não é?
Sim, também, os estereótipos, sobretudo os estereótipos de género também me chateiam. Isto sim, que ainda há aquela ideia de que só os rapazes podem brincar com carrinhos, não é tão forte como antigamente, mas ainda está um bocado presente, porque o menino só brinca com carrinhos, E às vezes mulheres. a gente replica isso de uma forma quase inconsciente, não é? Porque foi aquilo que ouvimos dizer e eu às vezes quando estou a escrever e uso... Eu por acaso gosto muito de usar personagens que simbólicas, ou que são animais, ou que são coisas. Mas quando utilizo uma menina ou um menino, eu às vezes tenho que estar ali a fazer esse exercício. Será que não estou aqui também a cair em algum Estereótipo, sim. estereótipos? Porque estão enraizados, mas faz parte também do exercício tentar desconstruí-lo e criar outras representações da realidade. Olha, entre a Branca de Neve, o Capuchinho Vermelho e deixa-me cá ver, e o Sinbad, qual é que escolhias? Olha, Sinbad nunca foi assim uma história muito que fosse no meu interesse, por isso, sinceramente, se me perguntares de que é que trata, não sei, por isso é melhor excluirmos essa. Mas entre que a Bela Adormecida e a... Não, o Capuchinho Vermelho e a Branca de Neve. O Capuchinho Vermelho e a Branca de Neve. Olha, não, sinceramente, nunca foi nenhuma que me puxasse assim particularmente. Pronto, diz lá a alternativa D. Era mais fã da Bela Adormecida ou da Gata Borralheira. Eu também gosto muito da Gata Borralheira. Tive mais contacto com elas. Uhum. Mas, assim, em termos da personagem, não sei. Epá, agora tinha que estar aqui a relembrar as histórias. É importante também. Por exemplo, o Capuchinho Vermelho tem várias versões e não Sim. o fim não é sempre o mesmo, então não sei. Eu estava aqui inclinada a pensar que se calhar a personagem em si tinha um papel mais ativo, porque acho que há uma versão qualquer em que ela é que derrota o lobo, mas não tenho A versão dos irmãos Grimm é assim um bocado pós-adultos, é um bocado violenta. Exato. Portanto, mas lá está, se calhar aquilo tinha uma função e nós também não. Eu, por acaso, as minhas histórias são todas tendo assim, a aligeirar um pouco as coisas e dar se calhar uma conotação cor-de-rosa, porque também acho que é preciso, porque as crianças também já estão tão sujeitas às vezes a coisas, tantas notícias, então agora nesta altura, sim. que eu acho que também deixá-las ser crianças e ver o mundo cor-de-rosa. Mas essa função também acho que não devemos, se calhar, proteger em demasia dessas versões mais negras, porque elas realmente tinham uma função, não é? Claro. As histórias infantis, até na psicologia, sabe-se que têm aquela função de ajudar a criança também a lidar com os medos e a preparar-se, digamos, para a realidade. Há muitas pessoas que... Essas coisas têm consequências, não é? Claro, sim, claro. Mas há muita gente que é contra, tipo, contar-me esta história da infância, do príncipe encantado, agora cresci, não existe príncipes encantados. Eu acho que também não podemos cair em extremos, não é? Em primeiro lugar, porque lá está, temos que ter em consideração o contexto em que as coisas foram feitas, não é? A sociedade em que nós vivemos agora é completamente diferente da sociedade em que algumas dessas histórias foram criadas. Algumas delas já vêm, sei lá, desde de quando, Já tem não é? séculos, sim. Então também acho que não devemos anular, porque era um pouco também, acho, anular, quase como se estivéssemos a anular a história, não é? Aquilo não era... Pronto. Há coisas na história que nós gostávamos que não tivessem acontecido, mas agora não vamos deixar de falar delas e não vamos ignorar e fazer de conta que aconteceram. Então nós também temos de ter consciência, e acho que é importante transmitirmos essa ideia de que realmente houve uma fase da história em que as mulheres
não tinham as condições que têm hoje, não tinham os direitos que têm hoje, que ainda hoje em dia não os têm. Por isso, acho que é importante também salientarmos isso. E acho que nos cabe muito a nós, enquanto somos pais, educadores e que estamos a acompanhar a criança na leitura e na exploração da história, ajudar a perceber isso, que as coisas também não são todas literais, não é? Se calhar eu também sou dessa opinião. No final do Capuchinho Vermelho, vamos explicar. Para já, os lobos não falam, não é? Não falam, a depostar-se da vozinha. Por isso, se nós temos que fazer essa transposição de realidade, não é? De explicar o que é fantasia, o que é realidade, e a criança consegue se adaptar. Eu acho que ela também consegue perceber que a princesa não tem que estar sempre dependente do príncipe. Também, se calhar, estamos a dizer que não existem príncipes encantados. Se calhar também estamos a ser agora um bocado, sei lá, injustos. Também há homens bons, não é? Eu acho que também é necessário haver uma adaptação da pessoa. Eu acho que não temos de estar dependentes do príncipe encantado. Claro, claro. Se encontrarmos, olha, e tem que haver aquela adaptação para cada idade, porque em cada idade tu vais mudando vais crescendo na tua literatura. De certo, mais na adolescência, vais ter maior necessidade de ler livros que já te abram mais para a realidade em si. Porque em criança tu não tens tanta disponibilidade para isso, pelo menos capacidade para lidar com essa realidade que é mais real. Eu acho que também depende muito da importância que nós colocamos das coisas, não é? Estamos a falar de lobos, aquela história de que cada pessoa tem um lobo mau e um lobo bom e aquele que cresce é o que nós alimentamos mais, não é? Porque é que nós também devemos estar a focar numa história como a Bela Adormecida ou a Branca de Neve? Porque no fim a princesa só se salvou porque apareceu o príncipe que lhe deu um beijo e que a salvou do sono profundo, senão, coitadinha, não sabemos o que é que aconteceu. Então, bolas, o príncipe só aparece no fim, não é? Ela esteve lá durante a história toda, a desgraçadinha passou a vida toda, passou a vida toda a ter que lutar, lidar com as madrastas, com as bruxas, com, sei lá, com quantas... Ainda fazer as lidas domésticas. As lidas domésticas. Expulsa de casa. O resingão do anel. Então, e porquê é que nós depois vamos colocar o enfoque todo no príncipe que aparece? Na última página. Na última página e para aí na última linha, quase, não é? Realmente. E há príncipes, mas espera aí, há príncipes que também lutam, porque ali o da Bela Adormecida, ele teve que... não é? Mas ele supostamente teve que lutar com o dragão. Depende da versão, sim, mas tem que passar Por acaso, na versão que eu tenho, aquilo era um mar de espinhos e ele, quando chega, a coisa abre-se. Ele não teve... Depois encontra a bruxa, mas já sabe que afinal... Não é? E depois temos aqui também esta coisa importante, não é? A bruxa, que afinal era tão malvada. Ela não era malvada, coitada. Aconteceu-lhe ali uma coisa que a magoou, não é? O convite perdeu-se e ela fez coisas más. É um bocadinho também. Eu acho ninguém vê o lado da madrasta, pá. Não vê no filme depois que fizeram da Sim, na Maleficente te vê-se, mas tipo nas histórias, não, coitada da madrasta. Então aquela da Branca de Neve queria ser a mais bela, estava ali a passar por um processo certo de envelhecimento, aquilo estava a ser difícil. Isso também, se calhar, é porque nós olhamos para as histórias de uma forma às vezes literal, não é? Nós vem o príncipe encantado, que é o bonzinho e que salvou a princesa, e há a bruxa má que é tudo má. E se calhar, na altura, quem escreveu, não é? Agora não sabemos, não é? Se calhar queria representar a coisinha negra que nós temos e a coisinha boa que nós temos dentro de nós. Quando nós às vezes escrevemos, manifestarmos isso com personagens, não quer dizer que as coisas sejam assim tão compartimentadas, não é? São preto no branco, preto e branco, certo? Exato, até porque, por exemplo, eu sinto muito isso nas minhas personagens. A minha já disse que geralmente não tenho assim muito essas coisas negras.
Mas eu sinto muitas características minhas nas minhas personagens, identifico certas coisas, e quer dizer, mas não há, não. Depois ler os meus livros, não vai dizer, olha, esta personagem é o retrato fiel da Susana. Não, tenho ali algumas coisas, tenho outras coisas que são fantasia, tenho outras coisas que, olha, se calhar dão um jeito, mas lá está, as coisas não são assim tão compartimentadas, por isso. Então, é um príncipe, calhou de ser um príncipe, mas olha, se calhar é um pouco como acontece aqui na Princesa Guerreira, que me estava a fazer aquela confusão, não é? Porque depois isto tem duas personagens, aliás tem três, tem o príncipe, que afinal não era encantado, tem a princesa em si, e depois tem uma pantera. Mas agora a pantera é uma personagem ou fazia parte da princesa? Pois, não sei. Agora esta questão Tem ficou muito a assim. ver com a interpretação, porque a gente, independentemente daquilo que eu escrevi e do objetivo com que eu escrevi, a forma como tu vais ler e vais interpretar É a tua forma. é completamente diferente, por isso. Que conselhos tu dás a uma pessoa que gosta muito de escrever, mas tem medo de mostrar a sua escrita aos outros? É perfeitamente normal. Não é? Muitas das pessoas que chegam até mim e que querem escrever, elas mais tarde ou mais cedo, em alguma fase do processo, elas têm esse medo de exposição, tal como eu tive, não é? Porque a escrita é uma coisa muito pessoal. Acabei de dizer que muitas das características das personagens têm a ver comigo, muitas das experiências que nós vamos buscar têm a ver connosco, mas o segredo, sabes qual é? Ou pelo menos é o que eu tento transmitir. É exatamente aquilo que eu também já acabei de dizer. É que tu vais ler, eu sei aquilo que faz parte de mim, não sabes. Quem vai ler provavelmente não. E provavelmente nem vai estar interessado. Porque a pessoa que vai estar a ler vai estar a absorver aquilo que lhe interessa. E vai estar a interpretar de acordo com a sua experiência. E aquilo que tu imagina, sei lá, agora de repente estou aqui a escrever uma personagem que passou por um desgosto muito grande e está ali a sofrer muito. E tu, enquanto escritor, se calhar pensas assim, eu não quero expor isto, porque eu passei por isto, eu senti isto em determinada fase da minha vida. Passei ou não pela situação, não interessa. Mas aquele sentimento, eu passei por aquilo. E a pessoa que vai estar a ler provavelmente não vai estar a pensar: será que esta autora passou por esta situação? De certeza absoluta. Não. Ou se calhar vai estar a pensar: epá, isto está mesmo a dizer-me alguma coisa porque eu também senti isto em determinada altura da minha vida. Ou não. Pronto. Mas eu pelo menos, eu acho que quando estou a ler, não sei se a experiência também de toda a gente será a mesma, mas eu quando estou a ler, não fico a pensar se o autor, será que viveu aquilo? Será que não? Será que isto é... Não. Mas achas que alguém se identifica, por exemplo, com a bruxa má da Branca de Neve? Não sei, a bruxa má a da Branca de Neve, peraí, deixa-me cá ver. A da Branca de Neve era É uma aquela bruxa. que se vê ao espelho, que diz, espelho é meu. Se pensares bem, ela era uma pessoa extremamente insegura. Quantos de nós não temos problemas de nos olhar ao espelho e, sei lá, pensarmos na beleza que não temos ou que estamos a perder? São inseguranças que toda a gente tem. Agora, se nós nos queremos identificar como uma coisa má e que faz mal, se calhar não queremos. Mas se calhar todos nós temos um bocadinho dessas coisas dentro, não é? Dessas inseguranças, desses... É o que eu digo, eu acho que não temos que ser tão literais às vezes. Mas a escrita tem essa capacidade de criar linhas. Desculpa. Eu acho que nós, quando lemos, temos muito que ler nas entrelinhas também. Sim. Mas a escrita tem essa capacidade de criarmos pontos, não só com os outros, mas também com partes de nós. Sim, sim. Como eu te disse, é o que aconteceu comigo quando comecei a escrever. E espero que também aconteça com os meus leitores, não é? Se calhar, para mim é mais difícil ter esse feedback de uma criança, mas se calhar como eu, pelo menos a minha esperança é essa, não é? Como eu escrevo muita coisa de muitas dificuldades que eu fui sentindo,
de superação de algumas, sei lá, de alguns constrangimentos. Porque, por exemplo, eu já te disse, quando comecei a escrever, eu escrevia muita poesia para libertar as emoções, não sei o quê. Então eu tive ali uma carga muito negativa em mim, que libertava dessa forma. Tudo bem, era desgastante, mas tudo bem. Quando eu comecei a escrever um infantil, eu comecei, sei lá, se calhar a trabalhar essa componente negativa, a tentar transformar essa negatividade toda que eu sentia em algo positivo, não é? Tentar dar ali uma volta que se calhar eu não acreditava muito ser possível, mas à medida que ia escrevendo, tentar perceber se era possível ou não transformar em algo positivo. Quase como se ao ler aquilo várias vezes eu me convencesse a mim própria, não sei. Agora, se nós, e a minha esperança é essa, estava eu a dizer, que eu espero que as crianças, ao ler algumas coisas, que percebam, não é, ou que interiorizem essa questão, não é, de que algumas dificuldades é possível vencê-las. Que conselhos é que tu davas então a uma mulher para se empoderar através da escrita? Olha, para se empoderar através da escrita. Eu acho que nós, quando escrevemos, a escrita acaba por ser libertadora. E só isso, não é? Nós estamos ali a libertar as nossas emoções, isso acaba por ser empoderador, não é? Porque começamos a ter consciência de algumas coisas. E ao ter consciência dessas coisas, mesmo que ainda não as consigamos resolver, nós já estamos a ganhar poder. Certo? Eu acho que pelo menos eu acredito nisso. Que se nós... é o primeiro passo, é termos a consciência sobre as coisas. E a escrita ajuda numa coisa que é o facto de tu, às vezes, teres muitas ideias que estão no abstrato, poderes concretizá-las a escrever, pelo menos, já é um passo a dar. E ajuda também lá está, tu falaste da organização e também a conectar ideias com emoções, de certa forma. Eu estava a dizer, não é? Eu, por exemplo, era muito... Sinto às vezes o meu pensamento muito caótico. O simples facto de eu conseguir escrever isso, de organizar, eu acho que isso acaba por ser empoderador por si, não é? Que acaba por... ali uma conquista. Afinal, estava aqui, se calhar, já entrar em desespero e já não saber o que estava a fazer e ganhei ali clareza. E só isso também já é empoderador. Exatamente. Sinceramente, estavas a perguntar. Sim, e também, por exemplo, quer na psicologia, quer no coaching, nós fazemos muitos exercícios às vezes por escrita, porque lá está, ajuda precisamente nesse ponto que tu estavas a falar, de ajudar a pessoa a ganhar também um bocado de controle, também de poder, e também há outra coisa, às vezes escrevendo aquilo que não se consegue dizer aos outros diretamente, ajuda a libertar, porque às vezes o não expressar ajuda a libertar e ajuda também a perceber que aquilo não é tão forte como às vezes nós pensamos que seria. Sim, ajuda a relativizar um bocadinho, não é? Porque é uma coisa muito pessoal, mas quando pões no papel, se calhar já passa a ser externo a ti, já consegues ganhar alguma distância, acho eu, não é? E pronto. E se até fizeres ali uma escrita criativa, a coisa pode parecer mais bonita do que era, não é? Ganhas outra perspectiva das coisas. Outra perspectiva e depois também tens muito que estavas a perguntar como é que a escrita pode ajudar a empoderar. Tu ao escrever, imagina estás a escrever uma pessoa que esteja se calhar a passar por uma situação difícil, a tentar libertar-se dessas emoções que estás a falar, ele pode começar a escrever uma história, um conto, não sei, e depois ela tem o poder de terminar como quiser, não é? Mesmo que na vida real isso não seja assim tão literal, eu acho que dá-nos se calhar esta percepção de que nós podemos também escrever um bocadinho da nossa vida. Não será tão fácil, não é? Escrever a vida de uma personagem, mas também ajuda, se calhar, a transformar um bocadinho o nosso estado de espírito e a nossa percepção das coisas.
Ok. Olha, Susana, vamos terminar. Muito obrigada pela tua partilha. Acho que é muito importante podermos transmitir de diferentes pontos de vista os nossos processos de vida e também como é que nós fazemos as nossas conquistas. Por exemplo, tu iniciaste um projeto que tem muito a ver com sustentabilidade e com escrita, que é interessante juntar esses dois mundos. E muito obrigada pela participação aqui no Sentir a Essência. Obrigada pelo convite. Pronto, e desculpa lá os problemas técnicos. Mas isso não tinha desculpa. Ninguém tem controle sobre isso. Só para avisar, logo à noite vamos ter a Anabela Godinho às 21 horas sobre saúde feminina e alimentação, que ela é consultora macrobiótica, portanto às 21 cá estamos de novo. Desejo tudo bom, sintam a vossa essência e até já. Beijinhos.